Então, meus irmãos, Josué 24 é o último capítulo do livro de Josué e também é o último sermão da série A Conquista da Terra, que começou há 5 meses atrás. Hoje é o 20º sermão. Se você não ouviu os outros, então, por favor, vá lá na nossa página do YouTube da igreja e assista aos outros. Eu tenho certeza que você vai ser instruído na palavra do Senhor. Eu vou ler o capítulo 24, que é o último, e depois nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Depois do quê? Depois do sermão do domingo passado, tá bom? Depois do que aconteceu no capítulo 23. Depois, reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra os povos, contra os outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os canazeus, os heteus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, para os expulsarem, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. Isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terras habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos
de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra vos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor de Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéia, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Palavra do Senhor. Chegamos ao final de um trecho da Escritura que nos mostra um personagem principal que é chamado por Deus para construir parte da estrutura do reino de Deus visível, na terra. No Antigo Testamento isso era muito mais físico, mais geográfico, mais palpável do que agora no Novo Testamento. Havia fronteiras geográficas, havia etnias definidas, havia elementos físicos e visíveis que eram muito mais perceptíveis a olhos nus do que no Novo Testamento. Mas por detrás de tudo isso, nós vemos uma estrutura espiritual. Basta nos lembrarmos dos episódios já refletidos aqui por nós do livro de Josué. Essa estrutura mais espiritual que está por trás é muito mais evidente para nós nas leituras que venhamos a fazer já no Novo Testamento. Agora, as duas coisas se juntam, porque a estrutura do reino de Deus e a estrutura pela qual Deus nos insta a prosseguir, ela tem um aspecto físico e tem também um aspecto espiritual, e nós trafegamos em ambas. E o que aparece aqui nesse livro de Josué para nós, e que não é diferente no último capítulo, é que os princípios de redenção e os princípios de justificação são claramente mostrados ao longo de todo esse trecho. Essa terra foi redimida, essa terra foi tomada e redimida para que o povo de Deus se assentasse ali, por exemplo. Deus redimiu a terra de Canaã, a terra que ele havia prometido aos patriarcas, uma terra que os patriarcas já conheciam, já tinham estado ali, mas Deus disse: ainda não é a hora, vocês vão ainda peregrinar, vocês vão para o Egito, vão ser escravos, eu vou poupar vocês lá, vocês vão sair de lá com mão forte, e depois de um tempo vocês vão tomar posse dessa terra que já é de vocês. Os patriarcas já conheciam a terra, mas não podiam ainda tomar posse daquela terra. É muito parecido com o que acontece conosco. Nós temos a promessa da vida eterna, temos a promessa da Jerusalém espiritual, sabemos que isso nos vai ser dado, mas nós ainda não entramos. Nós peregrinamos por uma estrutura prévia do apogeu do reino de Deus, que é a própria igreja, que é a antecipação visível do reino de Deus, que um dia será pleno e no qual habitaremos para todo sempre, na glória, mas ainda não tomamos posse, se é que eu posso dizer assim, dessa terra que nos é prometida. Então,
Desde Gênesis 12 nós vemos Deus prometendo essa terra aos descendentes, e aqui já foi tomado, já foi dividido, já foi partido, a redenção e a justificação já foram mostrados. É muito parecido com aquilo que nós lemos nos evangelhos e nas epístolas de Paulo, agora sim focando a eternidade de glória, principalmente nos evangelhos. Se nós lermos João, do capítulo 13 até o capítulo 17, nós vamos ver uma intensa presença dessa visão escatológica a partir daquilo que Deus promete a seu povo. No final desse capítulo, com 110 anos, nós lemos aqui, morre Josué, a personagem que dá nome a esse livro. Ele é enterrado, mas antes de morrer, ele deixa as palavras finais que nós acabamos de ler aqui, até o versículo 28. Até o versículo 28, nós vemos a descrição de Josué interagindo com o povo antes de morrer, e a partir do versículo 29 até o final, nós vemos a morte de 3 heróis da fé, que são mencionados aqui nesses 5 versículos. O que Josué faz aqui é convocar os seus compatriotas, os hebreus, para um ritual solene de rededicação de vida e de reconsagração de vida, para que a aliança com o Senhor não fosse esquecida, mas fosse renovada. É para isso que Josué convoca todo mundo. Quando olhamos para esse capítulo, nós nos lembramos claramente que Cristo entrou numa aliança conosco. Assim como Josué manteve isso vivo, nós precisamos manter isso vivo. Nós nos lembramos quando erguemos o cálice da ceia: este é o meu sangue dado por vós, e ele completa dizendo a respeito da nova aliança que é estabelecida, é o renovo da aliança que é feita com o seu povo, e nós nos lembramos disso. Eu dividi esse trecho em 3 partes para a nossa percepção mais didática. A primeira delas, que vai até o versículo 13, é que nós tratamos aqui de ler no texto uma aliança que é feita em amor. Essa aliança não é feita de outra maneira a não ser por amor, e o amor que é externado pelo Deus Todo-Poderoso. O que é uma aliança? Na Bíblia, a aliança é um pacto. É um pacto que é feito, que gera um vínculo de compromisso profundo. E no caso de uma aliança feita por Deus, esse vínculo não pode ser rompido, essa aliança não pode ser desfeita, porque Deus faz essa aliança conosco pautado no seu próprio nome. Ele jura por si mesmo, e não há nada mais elevado do que o próprio Deus que possa desvincular a validade dessa aliança. Aliança, também nos tempos bíblicos, no texto da Antiguidade Bíblica, tem várias formas possíveis. E a primeira forma que Josué usa aqui nesse trecho que nós lemos, os 13 primeiros versículos, é a lembrança de que cada aliança, ou cada parte da aliança, é forjada com uma história em mente. E a história existe para a gente não se esquecer da aliança. Por que é que nós celebramos a ceia? Fazei isto em memória de mim. Porque cada vez que fazemos isso, nos lembramos de uma história. A história da redenção, que salvou cada um dos eleitos que foi regenerado pelo poder do Senhor. A partir disso, nós lembramos da obra da redenção. A aliança, quando pautada na narrativa de um fato histórico, tem essa característica. E Josué usa isso aqui. Nós poderíamos dizer que ele usa uma história para não se esquecer da aliança. Nos versículos 2 a 4, nós temos a história registrada da promessa que foi feita a Abraão e, consequentemente, aos patriarcas imediatos após ele. Nos versículos de 5 a 7, nós temos o período do povo de Deus lá no Egito. E para cada um desses períodos houve a renovação de uma aliança, Deus se manifestando ao seu povo. Nos versículos de 8 a 10, nós temos o relato da batalha que foi travada contra os moabitas e os amorreus. Você pode ler isso ali dos versículos de 8 a 10. Então, Josué se lembra de 3 histórias, conta essas 3 histórias, que eles já sabiam, mas ele narra essas 3 histórias para lembrar que em cada uma dessas 3 vezes, Deus renovou a sua aliança com o seu povo. E conforme eles se lembrarem da história, eles vão lembrar também do renovo da aliança. Essa é a história, essa é a ideia de Josué até aqui. Então ele lembra
lembra aquele povo que estava ali algo que eles viveram, que é mais uma história. Dos versículos 11 até 13, passando o Jordão. Então, a partir daqui, ele conta a história daqueles 7 anos em que eles passaram combatendo dentro de Canaã. E essas 3 histórias que vocês ouviram, vocês não viveram, mas elas são verdadeiras e Deus tem uma aliança renovada em cada uma dessas histórias. Mas a 4ª história que eu vou contar para vocês, vocês viveram, porque vocês estavam aqui lutando esses 7 anos da campanha na terra de Canaã. E assim como Deus cumpriu e renovou a sua aliança agora, Ele fez antes e Ele vai continuar fazendo depois. Tudo isso aconteceu em Siquém, o mesmo lugar que depois, se você visitar Gênesis 12, você vai ver que é o mesmo lugar em que Deus prometeu essa terra. Abraão estava lá. E Deus diz a ele: essa terra é tua, mas ainda não é agora. Depois você vai descansar, mas as tuas gerações futuras vão tomar posse. Essa terra era, na verdade, diante de Abraão, uma promessa já cumprida, mas ainda não vista por Abraão. Nós temos promessas já cumpridas no tempo de Deus, que nós ainda não vimos no nosso tempo. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é uma promessa. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Essa é uma promessa. Aquele que chegar diante do Senhor como sendo um eleito, resgatado, regenerado, adentrará os portais eternos da glória do Senhor. Isso é uma promessa. Mas ainda não vimos com os nossos olhos. Há promessas de Deus que estão cumpridas na estrutura da divindade do Senhor, mas ainda não foram cumpridas diante dos nossos olhos. O que nós temos que fazer é nos lembrar das promessas do Senhor, porque aquelas que Ele já cumpriu são o grande testemunho que nós temos, que aquelas que ainda não vimos também serão cumpridas. O sermão do domingo passado fala bastante disso. Mas não é apenas uma questão de enfatizar a história e a magnificência dos atos de Deus na história, mas também de enfatizar a imprevisibilidade da história, o que nos diz que no correr da nossa vida, crendo em Deus e em suas promessas, nós precisamos a todo custo entender que nós não conhecemos o futuro e por isso, crendo nas promessas de Deus, precisamos descansar no fato de que aquilo que é imprevisível aos nossos olhos, e todo mundo aqui está sujeito a coisas imprevisíveis. Você hoje está empregado e graças a Deus por isso. Amanhã você pode não estar. Isso é uma coisa imprevisível. E você pode dizer assim, mas meu Deus, o que eu fiz? Às vezes você não fez nada. Os CEOs da empresa resolveram que era hora de cortar custos e você era um número e você foi cortado. Isso é imprevisibilidade. Você pode fazer um baita de um pé de meia, eu estou falando das coisas que saltam mais aos olhos, um baita de um pé de meia e infelizmente você pode ser acometido de uma enfermidade gravíssima e lá vai o seu pé de meia todo para o tratamento médico. Isso é imprevisibilidade. Nós somos suscetíveis e sujeitos a coisas que não dominamos. Ninguém domina sequer o ar que respira, quanto mais as coisas que estão ainda por vir e que nós não as conhecemos. Mas o fato é que, por termos visto promessas de Deus o tempo todo sendo cumpridas, pelo fato de termos visto a aliança do Senhor sendo renovada ao longo da história da redenção, nós temos a certeza de que o mesmo Deus haverá de cumprir as suas promessas também conosco e haverá de manter em renovo constante a sua aliança com cada um dos seus filhos. Essa é a garantia que nós temos. Isso é uma indicação de que a história da redenção está sob o controle de Deus, está nas mãos de Deus. Problemas, provações, lutas, instabilidades, coisas imprevisíveis vão acontecer com todos nós. Se eu fosse um daqueles profetas modernos, eu fecharia o olho e diria, eu sei que alguém aqui nesta noite está passando por um problema. Gente, apareceram uns 2 ou 3 e eu poderia dizer, deixa tudo que você tem aqui e eu vou orar por você. Mas não é assim que funciona. A palavra de Deus é muito clara e eu quando digo para vocês, todos nós passamos por problemas, é porque nós estamos debaixo desse sol e dessa chuva que cobre a nossa espécie humana e uma espécie que está sob
o arranhão do pecado, por mais que nós sejamos salvos. Estamos debaixo dessas coisas. Essas coisas acontecem. Você hoje está ladeado por pessoas que você ama, que você gosta. Amanhã você pode perdê-las. A vida é assim. E o que é que nos garante a sequência da vida? É exatamente o fato de nós olharmos para a Escritura e vermos que Deus trata de nós de maneira especial, de maneira diferente. A história da aliança, então, está nos dizendo que mesmo quando não podemos entender a história, até aquela história que nos remete à aliança, muitas vezes não entendemos. Mesmo quando não podemos prever o caminho que está diante de nós, mesmo quando nós não sabemos que rumo a história vai tomar, nós devemos confiar plenamente em Deus, descansar nele, porque Ele sabe de tudo isso. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Ele fez um vínculo de compromisso permanente, Ele fez uma aliança com o seu povo. E aqui eu volto para a temática de Josué. Deus fez uma aliança com o seu povo, e a aliança que Ele fez conosco é uma aliança que tem tanto valor quanto a que Ele fez com Josué, com Abraão, com Isaías, com os apóstolos. Bom, é tão válida quanto o renovo dessas alianças ao longo da história. É interessante que lá em Malaquias 1:2, Deus está dizendo a mim e a você claramente, está lá escrito: eu vos tenho amado. E se tem uma coisa que o ser humano do nosso tempo precisa, é se lembrar que existe um Deus que tem amado os seus filhos. Deus tem nos amado. Muitas vezes, as vicissitudes que nós enfrentamos na vida não são nada além do amor de Deus por nós. Ele nos conhece e Ele sabe quando nós precisamos ser reconduzidos a fim de que nós sejamos melhorados na nossa caminhada com Ele. Vamos para o segundo ponto, que é um compromisso em amor. Do 14 ao 21, nós temos aí um compromisso em amor. Não é apenas a história da aliança, que eu acabei de falar para vocês, mas também a história de um compromisso da aliança que foi feita com Deus, a história agora da própria aliança. Porque Josué está convidando as pessoas agora para tomarem uma posição diante de Deus e assumirem um renovo dessa aliança. A parte frágil que somos nós é chamada diante de Deus a colocar ali o seu ser e dizer assim, voluntariamente: eu quero reconhecer, eu sei que eu sou filho de Deus, já fui lavado, remido no sangue do Cordeiro, mas eu preciso dar passos seguintes. Esses passos também passam pela minha livre agência, pela minha vontade, pelo meu esforço, pela minha dedicação. Não adianta a gente ter a carteirinha de membro, ser arrolado no hall de membros. Não adianta nem mesmo nós sermos verdadeiramente salvos, porque isso não nos garante uma vida de frutos verdadeiros. Ou seja, nós podemos ser salvos e darmos uma frutinha desse tamanho, que parece aquela frutinha de bonsai, sabe aquela arvorezinha que o japonês corta? Fica desse tamanhozinho, e umas dão uns frutinhos desse tamanho, não sei se você já viu. Ou você é uma árvore frondosa, grande, com a copa larga e frutos grandes e doces, ou você é um bonsai. Eu nunca tinha pensado nisso, mas tem crente bonsai. Eu acho que isso veio do alto. Agora tem crente bonsai, tá? Aquele crente que ele não cresce, ele fica desse tamanhozinho, né? Podem anotar aí que essa foi boa, né? É o crente que parece que é podado a vida toda. Quando ele dá fruto, é desse tamanhozinho, né? Parece, você tem que ver uma lupa para ver aquele frutinho desse tamanho. É bonitinho, né? O bonsai é bonitinho, não é? Mas não serve para você comer. Vai fazer o que com aquilo? É só estético. Tem crente que é assim, é um crente estético. Josué está convidando o povo de Deus ali para renovar o seu compromisso. E em primeiro lugar, ele fala 3 coisas ali para o povo. A primeira coisa que ele fala é que o povo de Deus precisa temer ao Senhor. Ele precisou falar isso para o povo de Deus? Sim, ele precisou. Como eu preciso falar para vocês, e como eu também preciso ouvir da parte do Senhor. Deus usa seus instrumentos para falar para todo o seu povo, inclusive para os pastores.
nós precisamos temer ao Senhor. Está lá no versículo 14. Há algo em Deus que é extremamente maravilhoso, é extraordinário, é fora do nosso alcance, produz em nós um sentimento especial, e esse sentimento nos leva a temer ao Senhor por causa da santidade do Senhor. Só o Espírito Santo pode promover isso em nós. É algo muito especial que o Espírito Santo renove em nosso coração, a fim de que nós sejamos reconduzidos para uma vida de aliança profunda com o Senhor. Segunda coisa que ele chama o povo a fazer, está lá no versículo, está na sequência desse versículo 14 também, é que deve haver um desejo de servir ao Senhor. Olha só que interessante. Primeiro você deve temer ao Senhor, depois o desejo de servir ao Senhor deve brotar no seu coração. Se você quiser servir ao Senhor sem temer ao Senhor, você vai ser crente fake. O crente que chega, ele às vezes até é bom, né? Aperta bem a mão, abre a porta, prega, às vezes prega bem, a gente canta que é uma beleza, fake, é só casca. Porque ele não teve o temor ao Senhor despertado no seu coração. É como uma coisa que retine sem muito som. Imagine como é que chega isso aos olhos do Senhor e aos seus santos ouvidos, como é que chega esse tipo de coisa. Por que isso? Porque nós não podemos servir ao Senhor de qualquer jeito. Nós precisamos servi-lo com integridade e com fidelidade. Para isso temos que temer ao Senhor. E é por isso que Josué fala nessa sequência: primeiro tema ao Senhor, depois queira servir ao Senhor. E o crente que teme ao Senhor, ele vai querer servir ao Senhor. É engraçado, porque não é dissociada uma coisa a outra. Você não precisa querer sair fazendo coisas. Se você teme ao Senhor, você vai ter despertado em você o desejo de servir ao Senhor. Em qualquer área, aí depende da sua vocação. Sem outros deuses, sem ídolos no coração, a tal ponto que você possa dizer depois, como está no versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sei vocês, mas eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí Josué mostra uma outra característica do temor ao Senhor, é que ele começa no coração do indivíduo. E mesmo que uma comunidade inteira tema ao Senhor, o temor ao Senhor não é coletivo, ele é individual. É como a salvação, é individual. Em terceiro lugar, na sequência disso, devemos jogar fora os ídolos do passado. 2 vezes nesse capítulo 24, Josué manda o pessoal jogar ídolo fora. Se ele está mandando, é porque tinha ídolo escondido. Para que ele vai mandar se ninguém tivesse ídolo escondido? E um monte de vezes na história do Antigo Testamento, nós vemos Deus enviando seus profetas e falando para o seu povo: joguem fora os ídolos. Pois o mesmo Deus continua falando hoje através do púlpito: irmãos, joguem fora os seus ídolos, para que nós tenhamos a aliança do Senhor renovada em nosso coração. Nós precisamos deitar fora os ídolos, que talvez não estejam na parede, talvez não estejam num nicho, talvez não estejam num santuário improvisado na sua casa, mas certamente, se você o estiver, eles estarão no seu coração. Não foi à toa que João Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O ser humano tem uma capacidade absurda de fabricar ídolos no seu próprio interior. E esses ídolos, às vezes, vêm travestidos de boas coisas. A igreja pode se tornar um ídolo. É mesmo que sim. O serviço na igreja pode se tornar um ídolo. Quando você não conserta a sua vida, mas você diz: eu vou lá porque, sabe, eu tenho que fazer aquilo, o que as pessoas vão pensar de mim, já virou ídolo. Nós temos que entender que o nosso coração está sempre pronto a construir um ídolozinho ou um ídolozão no nosso coração. Sempre. E nós temos que o tempo todo fazer como essa passagem do capítulo 24, observar o nosso coração e deitar fora os ídolos do nosso coração. Com ídolos, nós não estamos
temendo como deveríamos temer. E o nosso serviço ao Senhor não é o que deveria ser. São as duas primeiras coisas. Quais podem ser os ídolos que nós carregamos hoje? Falei alguns, e às vezes, na maioria das vezes, no meio da igreja, são ídolos com cara de coisa lícita, mas se tornam ídolos. Se todos eles não forem abandonados, a aliança com o Senhor não será tida por justa e válida. O Senhor não anda no meio de ídolos. Falsos deuses não fazem parte da aliança do Senhor. Então, o compromisso firmado em amor pode assumir diversas formas e deve gerar frutos verdadeiros de relacionamento com Deus. E o terceiro e último ponto nos fala das testemunhas da aliança, do versículo 22 até o 33, e eu incluí aqui aqueles versículos finais em que vemos a morte daqueles 3 heróis da fé. No final do capítulo, então, a partir do versículo 25, 22, o povo reaviva o seu compromisso com Deus, e Josué os considera testemunhas diante de Deus. Inclusive, Josué fala assim: vocês serão testemunhas contra vocês mesmos. E eles falam: sim, seremos. Quando a gente olha para a página seguinte, está o livro de Juízes. Aí a gente vai entender por que tanta coisa pesou sobre aquele povo. Eles tinham testemunhado contra si mesmos naquele momento. Um dia, Jacó enterrou ídolos debaixo de um carvalho. Fala em Gênesis 35, 4. Jacó, o patriarca. Agora Josué santifica o povo e rededica a aliança debaixo de um carvalho. É como se uma fase estivesse terminando. E esses pontos são simbólicos para a gente entender que aquilo que foi feito errado agora está sendo consertado por um outro herói da fé. A pedra que ele põe aqui, que ele diz: olha, essa pedra vai ouvir. A pedra não era mítica, ela não ouviu nada, é uma metáfora, tá bom? A pedra era por testemunha no sentido de que quando as pessoas olhassem para aquela pedra, saberiam do que falar a respeito da aliança. Quando você olha para aquela cruz ali, você não imagina que Cristo foi pendurado nessa cruz aqui, mas quando você olha para essa cruz, você se lembra do episódio de Cristo na cruz. A mesma coisa era essa pedra aqui, era o símbolo da promessa, símbolo da lealdade, da fidelidade daquele povo que agora renovava a sua aliança, também de sua parte. O símbolo da lealdade, o símbolo da fidelidade, até mesmo das famílias envolvidas aqui. E sempre que aquela pedra fosse vista, a lembrança daquele episódio vinha à tona, porque o símbolo remete à nossa mente aquilo que foi feito, a promessa que foi feita. E o livro termina então com o enterro. Ele não começa com o nascimento, já estava todo mundo adulto, mas ele termina com o enterro. Josué, José e Eleazar. Josué e Eleazar morreram aqui, e Josué tinha tido seus ossos trazidos lá do Egito. Era um pedido e uma promessa feita, e agora se cumpriu. Os 3 são sepultados já na terra da promessa. Mas com o tempo, nós nos aproximamos ainda mais ao finalzinho desse livro, onde nós lemos, já no livro seguinte, que é a sequência dessa história, que cada um fazia o que achava mais reto. Isso está lá em Juízes, lá no finalzinho do capítulo 21. Um povo que tinha acabado de fazer a sua aliança renovada com Deus. Pouco tempo depois, era o mesmo povo que não se lembrava mais de Deus e resolvia fazer o que achava que tinha que fazer. Eu vou cultuar como eu acho que devo cultuar. Deus para mim é outra coisa. Deus para você não é nada. Deus é o que Ele falou que é, não o que você acha que é. Eu gosto do culto desse jeito. Não, você tem que gostar do culto do jeito que a Bíblia diz que é o culto. Eu gosto muito de... Não sei, você não sabe, você não tem que gostar. Nas questões da nossa espiritualidade, nós temos toda a Escritura guiando o nosso ser. Nós não precisamos inventar nada. Aliás, toda vez que a gente inventa alguma coisa, dá errado. Houve um certo tempo, o século XIX foi muito farto disso, um monte de gente dentro de igrejas presbiterianas, congregacionais, batistas, começou a inventar coisa.
e deu um monte de religião herética que está por aí hoje. Temos que ter cuidado com as invenções. E a questão que para no final de Josué é que os hebreus foram testemunhas contra si mesmos. Por isso que eu mencionei isso atrás. Isso porque, versículo 27, vejam bem o que Josué tinha dito. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros. Para quê? Para que não mintais a vosso Deus. A Deus não se mente. Gálatas, lá na frente, vai dizer que de Deus não se zomba. Mas tem um monte de gente tentando mentir para Deus, como se Ele fosse um ser enganável. Tem um monte de gente querendo zombar de Deus. O que a Escritura diz nos Salmos que instam a respeito disso, que nós entendemos pelo Novo Testamento, é que essas pessoas, na verdade, não sabem o que fazem e terão o peso da sua própria consequência sobre a sua vida. Jonathan Edwards tinha o hábito de escrever seus compromissos para com o Senhor. Um deles, ele escreve da seguinte maneira: resolvo que vou fazer tudo o que eu penso será mais para a glória de Deus. Queira Deus, meus irmãos, que nós possamos fazer resoluções desse nível para a nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja, e que queiramos fazer sempre algo a mais para a glória de Deus. Vamos aplicar? Fique tranquilo, porque mesmo que aconteçam imprevistos, e eu vou dizer de novo, eles vão acontecer na sua vida. Imprevistos só não acontecem na vida de quem nasce e morre. Sabe, bebezinho que por alguma razão nasceu e morreu, foi um imprevisto tão fora de órbita que ele nem percebeu. A gente cresceu, respirou, teve um pouco de noção da vida, vão acontecer imprevistos. Mas fique em paz, porque mesmo quando eles estiverem acontecendo, a promessa de Deus estará sempre sobre você, sempre. Israel andou pelo deserto, mas ele não deixou de ter a promessa de Deus sobre si. Israel foi dissipado por entre nações que escravizaram aquele povo. A bênção de Deus nunca saiu sobre eles, as promessas nunca saíram. Começa a era do cristianismo, no primeiro século, os cristãos foram jogados na arena, foram devorados por feras, muitos foram queimados vivos, cerrados ao meio. Você já parou para pensar que uma pessoa cerrada ao meio, se amarra a pessoa pelos braços e pelas pernas, vem alguém serrotando uma pessoa viva? Você já parou para imaginar? Muitos dos seus irmãos do passado passaram por isso. Recentemente, muitos foram degolados na frente das câmeras. Gente que não teve a promessa do Senhor afastada da sua vida. Gente que hoje, por ter enfrentado tudo o que enfrentou, as vicissitudes mais intensas, que nem eu e você estamos enfrentando, graças ao Senhor, mas gente que se manteve firme, alcançou a promessa e já viu aquilo que para nós ainda é apenas uma promessa. Fique tranquilo então, porque no meio das piores tempestades, o Senhor estará com você, e a voz da calmaria procede do Senhor. Amém? Segundo, de 3, cumpra a sua parte e deixe os ídolos do seu coração de lado. Procure direitinho, é bem provável que você ache algum escondido. Tem uns bem pequenininhos que a gente demora para achar, mas eles existem. E cumpre a cada um de nós o dever de constantemente buscar esses ídolos. E eles nascem com uma facilidade, parece fundo, sabe? Você tem lá a situação propícia, você vai ali e volta. Quando volta, tem um fundo, lá no canto da unidade. Ídolo do coração é assim, ele surge, você não sabe de onde, mas nosso dever é buscar e tirá-los. E geralmente
existe um, nem que seja pequenininho, escondido num canto do coração. É hora de nós rededicarmos a nossa vida e renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Se não tivermos temor, se nós não tivermos desejo de servir ao Senhor, se não afastarmos os ídolos do nosso coração, nós teremos uma vida complicada nessa caminhada da redenção. Finalmente, nós precisamos resolver todas as nossas coisas, todas as questões que nos envolvem, por uma razão simples: para que Deus seja glorificado. A vida não é fácil. E se eu dissesse a você: venha para a nossa igreja e pare de sofrer, eu poderia ser considerado por você pelo menos um descuidado com a mensagem correta da Bíblia. Mas quando o Novo Testamento chama os filhos de Deus, nessa fase da aliança do Novo Testamento, que a gente chama de Nova Aliança, o convite é para ser testemunha. E a palavra gerada, a tradução de testemunha, é mártir. Quando nós somos chamados para alguma coisa que talvez não dê certo na visão humana, mas nós passaremos a estar sob a visão dos cuidados de Deus. Amém? Vamos inclinar a nossa fronte. Vou dar a você alguns segundos de silêncio e nós vamos orar juntos em seguida. Dê uma olhadinha no seu coração, vê se você acha algum ídolo escondido aí e aproveite para tirá-lo nesta noite. E aproveite também para pedir ao Senhor para que Ele renove a aliança que Ele tem com você. Senhor Deus, no encerramento dessa série de sermões, nós fomos levados pela exposição da Tua Palavra a experimentar no nível do conhecimento, não no nível prático, mas experimentar a mesma coisa que aqueles irmãos do passado experimentaram: parar tudo, ver as vitórias do Senhor, mas ver também a necessidade de renovo da nossa vida junto ao Senhor. Nenhum de nós terá condições de ter sucesso na vida sem estarmos com o Senhor. Engana-se o coração, e aí já está um ídolo. Engana-se o coração que acha que vai fazer as coisas acontecerem na força do seu braço, que vai fazer com que o sucesso venha porque é muito bom, porque é muito sábio, porque sabe muito, porque é muito inteligente. Engana-se, ó Deus, aquele que pensa que não precisa do Senhor. Há pessoas com aparente sucesso que não têm o Senhor, mas o sucesso deles é exatamente a causa da sua perdição, porque a quem muito é dado, muito também será cobrado. Então, ó Deus, ajuda-nos como teus filhos a eliminar do nosso ser quaisquer ídolos que porventura tenhamos em nós, que nós sejamos assim, fruto da ação do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter de volta e cada vez mais intensamente o temor ao Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Ajuda-nos, ó Deus, a querer te servir com todo o nosso ser e a fazê-lo de maneira tal que nós sejamos encontrados pelo Senhor como servos fiéis e prudentes. E ajuda-nos, ó Deus, a tirar de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tu és Deus santo e nós precisamos andar em santidade contigo. Assim sendo, ó Deus, queremos te agradecer por esse livro da tua Escritura que nós estudamos até a noite de hoje. Pedir, ó Deus, que tu nos permitas crescer na tua presença, que nós sejamos como aquela árvore frondosa que está lá no Salmo 1, que a seu tempo dá frutos e frutos viçosos. As nossas raízes que estejam
fincadas no Senhor, como se estivéssemos plantados à beira do ribeiro. E assim, ó Deus, ajuda-nos a andar em consonância com teu santo e bendito desejo. É em tuas mãos que nos entregamos e depositamos a nossa vida, para a glória do Senhor que nós oramos e diante de ti que regozijamos o nosso coração, nos alegramos e nos entregamos cada vez mais aos teus cuidados. No nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém.